Eclesiastes, capítulo 7. A segunda parte do versículo 7, porque na realidade preguei sobre a primeira parte do versículo 7 na semana passada e hoje é sobre a segunda. Que diz assim: o suborno corrompe o coração. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra lida. Um assunto prático da vida, meio vergonhoso, para não dizer vergonhoso e meio. Temos a necessidade de falar do assunto, mas que a corrupção ainda nos ronda, a carne ainda nos atrapalha, nos derruba às vezes. Então, precisamos estar sempre alertas com essas ciladas que o diabo nos arma, contando com a ajuda dele, que ele tem da nossa pecaminosidade. Então, é quase uma pena termos que dedicar toda uma pregação a falar de um pecado e de como evitar e não falar da tua glória, da tua beleza, da tua majestade, mas há momentos para isso, certamente. Temos feito isso deste púlpito, muitas e muitas vezes, e pretendemos fazer, mas quando nos propomos a expor um livro inteiro, como o caso de Eclesiastes, precisamos falar do que o livro expõe e trata, porque assim quis o teu Espírito Santo. Então, nos ajuda a lutar contra esse mal que nos assedia a todos, como um povo, como uma nação, como um grupo, como uma pessoa só, que cada um de nós é. E que Cristo, embora não vá ser muito enfatizado nesta pregação, pela própria maneira dela ser, mas que tudo isso digo, essa luta contra as coisas que fazem mal e que te aborrecem, tem como objetivo não apenas sermos cidadãos de bem, não apenas nos sentirmos corretos, isso é muito bom, mas mais do que isso, te honrar e sermos santos como tu és santo. Isso também faz parte da educação cristã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos que ele seja honrado, não só com a pregação em si, mas com o resultado dela na vida de cada um de nós. Amém. O suborno corrompe o coração. Sabe o que significa essa palavra no hebraico? Presente. Só isso. O presente corrompe o coração. Então, já é interessante ver que suborno nada mais é do que um presente, porém mal intencionado, por interesse em se beneficiar de algo que o outro pode ou pretende fazer. A má intenção na frase aqui, claro, se deduz pelo contexto. É evidente que um presente digno, lícito, natural, não corrompe o coração de ninguém. Aliás, o próprio termo dom, pode significar também dádiva ou presente, é utilizado no que o Espírito Santo faz conosco, dom do Espírito. Ele nos dá, ele nos capacita. Então, é óbvio que há presente lícito, digno, altamente recomendável para a nossa vida, o costume de sermos generosos, de dar. Mais aventurado é dar do que receber. Então, é o contexto. Mas é curioso notar que na palavra em si, mesmo é presente. Um presente que para nós é suborno. Corrompe.
o coração. Corromper significa extraviar, perder. Essa é a ideia. Extravia o coração, tira o coração do rumo, do caminho correto. Desvia o coração. Esse é o sentido. Por que o suborno faz o coração se extraviar? Conforme diz Salomão, ou a palavra de Deus. Em princípio, todo mundo gosta de coisas, de materiais e imateriais, de ter seus pertences, e dentro de limites está tudo muito bem. E também bons empregos, bons cargos, boas posições. O normal é que essas coisas sejam, especialmente as materiais, sejam compradas com dinheiro, geralmente ganho com o suor do rosto, com trabalho, e posições e tudo mais conquistadas com estudo, com comportamento, com atuação. Se é bom ter coisas compradas a duras penas com nosso esforço, quanto mais quando se obtém de graça. Um presente. Veio, não precisou nem trabalhar. A gente ouve histórias do tipo corrupção pesada mesmo, que um empresário chega para um magistrado, uma autoridade, e diz: "Vim dizer que o senhor mora", esse eu ouvi de fato, que aconteceu aqui em Fortaleza. Algo como cobertura na beira-mar é coisa boa, né? Parece que o senhor mora num apartamento um pouco assim e tal. Em pouco tempo estava fechado o negócio, tinha cobertura na beira-mar. Então, muita gente não consegue comprar nem um apartamento bom durante a vida. E é gostoso quando alguém consegue comprar a sua morada própria, modesta ou não, mas é uma satisfação muito grande. Mas quando vem uma cobertura de graça, isso faz o coração desviar, porque é bom demais. Obviamente, esse bom está desprovido do sentido bíblico de decência. Bom no sentido de legal, de gostoso, de agradável, até nesse caso, inclusive, especialmente para a carne, para o prazer, para o gosto de ter. Presente, na realidade, é coisa que faz brilhar os olhos, tem uma atração muito grande. Eu me lembro quando eu ia buscar meus pais no aeroporto, quando eles iam chegar de viagem, eu só queria saber qual era o presente. E logo chegou a minha vez. Saudade grande dos filhos, doido para chegar em casa e tal. E a gente pensando que os filhos estavam morrendo de saudade da gente também e tal. Num instante vem a pergunta: pai, o que trouxe para mim? Presente, é gostoso. Diz inclusive que de graça até pode completar, eu sei. Injeção na testa. Pois é. Eu nunca levei injeção na testa. Não sei se quem bota botox leva, talvez. Mas não deve ser muito agradável levar a injeção na testa, não. Mas de graça vai, vem, traz. Então o suborno, ele é um presente. Então, em princípio, muito agradável. O problema é que ele é condicionado com alguma ação errada da parte de quem recebe. Mesmo assim, altamente atraente para a carne. Geralmente, quando alguém recebe um suborno, eu imagino que uma oferta de suborno, e aqui tem vários graus de suborno e de agrados e coisas assim, mas talvez nas primeiras vezes, pelo menos, não sei se passa a vida toda tendo,
seria até bom que fosse assim, mas uma luta interna. Por um lado, é gostoso ganhar algo, como comentei. Por outro, para receber esse presente, e aí já entra as aspas, então tem que fazer alguma coisa ruim. Quem vai vencer nessa luta interna? O desejo de ter coisas ou a decisão de manter um rumo correto? Quando a decisão de manter direito o coração vence, então a pessoa permaneceu firme. Quando a vontade de ganhar coisas vence, o coração cedeu e aí, como diz a Bíblia, se corrompeu. Então, é muito pernicioso o suborno no que ele mexe com o íntimo. Ele vai lá dentro. Ele provoca uma luta, às vezes titânica, entre o desejo ou até a necessidade. Que há suborno feito a pessoas que estão terrivelmente necessitadas de dinheiro para comprar remédio da mulher com câncer. Ou um filho que precisa de uma cirurgia, altamente sensível, necessitado. Aí entra um poderoso, um rico, seja lá quem for, e pá! Faça isso para mim que o dinheiro está garantido. É terrível, terrível. Mexe com o íntimo. Não é à toa que a Bíblia fala tanto nessa questão de suborno, ela fala muito, porque é uma coisa importante que cerca todos nós aqui nesta vida, independente de onde nós moramos. Então, é curioso que Salomão afirma isso, o suborno corrompe o coração, e não diz mais um pio, já muda de assunto na próxima frase, como que se deixasse isso com cada um. Examine isso aí. Como é que você faz? Veja como é o seu caso, como é que você lida com este assunto. Então, vou tirar aqui 2 lições que eu acho que qualquer adolescente tiraria, qualquer criança talvez um pouquinho mais concentrada tiraria, pela facilidade de tirar as 2 conclusões. Primeira, não suborne. A segunda, não se deixe subornar. Só. Agora, se nós sairmos daqui bem nutridos com esta questão e bem lembrados dessas coisas, como eu estou falando aqui, ainda vou ler passagens e tudo mais, acho que é uma recapitulação muito saudável, muito boa, muito válida, especialmente na época em que nós vivemos, que está exageradamente aberta para esse tipo de situação. Então, essa questão de não subornar, e quando eu falo em subornar, eu não quero que vocês pensem só naquele suborno da cobertura na beira-mar, aquele do muito rico para o muito poderoso, a todos os níveis, de todo jeito. É complicado falarmos num assunto em que o quebra-galho é generalizado entre nós, e é porque faz até algum tempo que eu não ouço falar na questão do jeitinho do brasileiro para fazer as coisas, do agrado. Esse agrado sempre envolve alguma coisa, dinheiro, presente ou coisa assim. Porque, na realidade, o Brasil tem sido imerso numa lama de corrupção tão violenta, entre as maiores do mundo nos últimos anos, e algo tão institucional, que começa no topo das autoridades públicas e dos empresários mais poderosos do país, começa lá e vem até a base. É como um câncer generalizado em último estágio. Então, é até difícil falarmos nisso. E qual é o limite a partir do qual um agrado passa a ser o suborno? E essa é uma questão
muito interessante e difícil. Eu não vou aprofundar, absolutamente, nem fazer uma lista. 10 passos para saber se um presente que você está oferecendo para alguém, se isso é suborno, ou tem essa ideia no meio. Não. Cada um use a sua própria consciência. Converse com pessoas esclarecidas, espirituais, troque ideias, ore a Deus e trace seus limites. Quanto a essa questão de oferecer algo a alguém que lhe agradou, que pode lhe agradar, ou que tem um certo poderzinho ou poderzão de fazer algo por você que você está querendo ou está precisando, trace os seus limites. Há uma passagem no capítulo 7, que essa passagem dá muito trabalho para os estudiosos. Começa no versículo 15, eu não vou ler agora, vou já pregar sobre ela, mas é muito difícil a passagem que fala para não ser desesperadamente justo, nem desesperadamente ímpio ou sábio. É curiosa aquela passagem ali, não vamos deixar para lá. Para lá, digo, não é deixar de lado, não. Deixar para o dia certo. Mas vamos enfrentá-la, por mais difícil que seja para um pregador. Porque há diferentes maneiras de pensar. Acho que Salomão está dizendo isso, está dizendo aquilo. Daquelas que é difícil saber exatamente o que ele está querendo dizer. Seja como for, fala de medidas, nem tão pouco. É o assunto lá. Então, lá nós vamos falar disto, bem mais. Mas deixe pelo menos dizer que tenha sabedoria ao estabelecer os seus limites, como eu disse. Trace os seus limites nessa questão de dar presentes que podem parecer suborno ou podem não ser, quando é e quando não é. Você próprio precisa resolver isso. E num mundo perdido como o nosso, e que os padrões são muito desvirtuados, é complicado ser frouxo demais, ser rigoroso demais, sai da realidade. Então, o exame desses limites é muito complicado. Vamos sofrer lá um pouco, quando chegarmos no versículo 15. Enquanto isso, 2 perguntas que ajudam a identificar se há suborno ou não na sua oferta ou no seu desejo de dar. Primeiro, estou induzindo o outro a fazer algo contra a lei ou moralmente errado? Primeira pergunta. Eu sei que não resolve tudo, porque tem leis que não são postas em prática por absoluta impraticidade, porque foram feitas tempos atrás em outros contextos e que hoje não estão mais em execução na prática do povo, mas está lá na letra. É complicadíssimo isso, eu sei. E vamos falar disso um pouco mais no capítulo, lá no versículo 15. Mas, em princípio, lei é lei. Então, estou induzindo o outro com esse presente a fazer algo que fere, ou como dizem os advogados, né, ao arrepio da lei, né? Eles escolhem uns nomes interessantíssimos. Segundo, pessoas sérias do meu relacionamento, se soubessem que eu dei nesse contexto, ficariam chocadas e rapidamente iriam dizer: isso doeu. Você fez isso? Você ofereceu isso? Você deu assim? Foi. Pessoas sérias? Ou será que é algo tão institucionalizado, tão banalizado, tão comum, que achariam normal? Faz parte. Fazer o quê? E isso acontece na vida também. Seja como for, meu irmão, minha irmã, se a sua consciência diz que não está bem, não está lhe dando paz, tem algo arranhando com aquele presente, com ou sem aspas,
não faça. Em geral, não precisará pensar muito para concluir que você está tentando subornar, sim. Às vezes dá trabalho, eu acho que dá mesmo, em certas situações. Mas em muitas outras, é mais fácil do que a gente pensa. Um amigo pastor gostava de dizer, quando a gente chega do trabalho com a camisa, aí tira a camisa, olha assim, será que ela está suja? Ou ela está limpa ainda para eu usar amanhã, eu boto na roupa suja, será aí? Aumenta a luz, vai para outra lâmpada mais forte para olhar. Quando tiver assim, está na cara que ela está suja. Pode não estar muito, mas está. Quando está limpinho, mesmo você vê rápido. Gostava muito de dizer isso, em vários contextos. Essa talvez seja uma. Quando fica, será que, mas tem aquilo, tem isso e tal, é porque está arranhando, muito provavelmente. Fazer desviar ou corromper o coração de alguém é ser pedra de tropeço. Vamos a Romanos 14. E 21 diz assim: é bom não comer carne, que é o assunto, que é o contexto, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Então, é questão de pedra de tropeço. No caso, é fazer alguma coisa que serve para o outro fazer algo errado e ser acusado pela consciência. Mateus 18, 7. O próprio Jesus alerta. Mateus 18, 7. Ai do mundo, por causa das pedras de tropeço. Estou em Mateus 18, 7. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, ou dos escândalos, em outras versões. Porque é inevitável que elas existam. Mas ai de quem é responsável por elas. Então, é algo grave fazer alguém tropeçar, pecar, por causa de algo que eu iniciei, eu propus, eu tomei a iniciativa. Segunda conclusão, tanto quanto óbvia também, eu já disse, não suborne. E segunda, não aceite algo como suborno. Talvez subornar exija mais coragem, mais atrevimento, tomar iniciativa, mas aceitar suborno é interessante, é mais passivo, talvez seja mais perigoso, porque ele é muito mais fácil, você é procurado, você não tem que ter a ousadia de falar com a pessoa, propor, arriscando, inclusive, o outro dizer, você está querendo me corromper, como é muito comum acontecer também, passa por uma situação altamente vexatória. Então, quem propõe, ou quem quer dar um presente assim bem duvidoso, corre um risco muito maior e, como eu disse, tem a iniciativa para tomar. O outro não. Está lá na situação dele, ou no emprego dele, ou numa posição tal que tem o que ele oferecer, que naquela circunstância tem algo que possa lhe interessar bastante, e o outro vem de lá para cá e oferece. Estou aqui no meu canto bem quietinho e me oferece. Então, obviamente é mais fácil de cair. E vai ter sempre a desculpa, né? Foi só um presente. Foi só um presente. E se for alguém ainda muito metido a ser rigoroso nas escrituras, você sabia que no hebraico
Nem existe a palavra suborno, é presente. Ah, bom, ainda dá uma lição no outro. A nossa carne é muito traiçoeira. Não confie nela, não. Seja como for, a proibição de aceitar suborno é muito mais... Aliás, na realidade, eu não vi nenhuma proibição de subornar, sabia? Nas Escrituras. Nenhuma. Pode ter, eu não vi. Proibição. Não suborne. Tudo bem, diz lá, Salomão diz lá, o suborno desvia o coração. Então é óbvio que não é para subornar. Eu concordo que é óbvio, concordo que é implícito. O que eu estou dizendo é que eu não conheço uma passagem explícita de dizer não suborne. Mas vocês vão ver aqui as passagens que dizem para não aceitar suborno. É curioso. Eu fiquei pensando, por quê? Talvez exatamente por isso, porque é muito mais fácil, é muito mais tentador receber, ser abordado e fazer algo que está ao seu alcance e ainda pode se dar o luxo de dizer não. É muito mais cômoda a posição e por isso mesmo mais fácil de escorregar. Eu não sei se esse é o motivo. Mas é curioso. A lei de Moisés proíbe aceitar suborno. Vamos a Êxodo, capítulo 23, versículo 8. Êxodo 23 e 8. No título aqui, que não é nem bíblico, é só dos organizadores da tradução, tem aqui deveres dos juízes, ou seja, são passagens mais dirigidas mesmo para quem exerce o magistrado, mas é óbvio que isso vale para qualquer um. É dirigido aos juízes porque eles estão, claro, numa posição muito mais exposta a receber suborno do que uma pessoa qualquer, porque eles estão com o julgamento na mão, na ponta da caneta deles, e tem decisões enormes que eles têm que tomar por força da profissão. Mas está aqui. Não aceite suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. É curiosa a figura que ele usa aqui, de alguém com uma visão aguda nas coisas, penetrante, alguém de bom senso, alguém muito hábil a enxergar os detalhes, lúcido. Aí diz, o suborno cega até o camarada desses. Ele cega, ele trava, ele não consegue enxergar onde está o mal. Talvez se fosse alguém contando que um amigo ou um conhecido aceitou aquele mesmo tipo de suborno, dissesse, mas que coisa feia, o fulano. Pois é, mas quando é ele, cega. Palavra de Deus aqui. Então, tenha muito cuidado com qualquer coisa, se você tem algum tipo de poder ou condição de fazer algo que o outro precisa, ou quer, ou gostaria, e isso pode ser feito de uma maneira errada, e em troca de presente, não se deixe cegar. Vamos a Provérbios 17, versículo 23. Diz assim, Provérbios 17 e 23. O ímpio aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. Aí vem
aquele perigo. Eu já tenho advertido vocês que é assim. Essa passagem aqui não tem nada a ver comigo. E não. Está falando do ímpio. Eu não sou ímpio. Pelo contrário, sou um crente em Jesus Cristo. E até onde eu saiba, eu tenho conseguido um tanto quanto de fidelidade a Deus, pela graça de Deus. Mas ímpio? Não. Eu não me enquadro aqui, não. Já tenho dito isso algumas vezes. Tudo bem que você não seja caracterizado como um ímpio, mas você comete falhas e tropeços típicos do ímpio. É aquilo que eu já tenho dito com relação, por exemplo, à mentira. Alguém é mentiroso, que mente uma vez atrás da outra. O outro mente ocasionalmente, é um mentiroso. Tecnicamente, até que sim, mas não é conhecido como alguém que se caracteriza como quem anda enganando todo mundo, mentindo direto. Não é, mas aconteceu numa circunstância e tal. Então, vamos admitir, a pessoa não é uma mentirosa, não é um cidadão mentiroso, mas agiu como? Mentiu. Naquele particular, sim, embora não seja considerado. Então, o ímpio, você é ímpio? Não. Como eu já defini aqui, já coloquei. Então, qualquer passagem dirigida ao ímpio, eu estou excluído. Não, porque você ainda é, infelizmente, ainda está sujeito a cometer impiedades. Você ainda está sujeito, não só sujeito, mas você realmente se comporta muitas vezes como alguém caracterizadamente como um ímpio, que caracteriza um ímpio, embora você não seja assim na grande parte da sua vida. Mas você não está isento, você não está livre de tropeços típicos de ímpios. É importante isso. Então, é bom você saber que é típico do ímpio aceitar suborno, que o suborno, ele geralmente é secreto. Por que ele é secreto? Porque ele é indigno, porque ele é esquisito, porque não é justificável. Por isso eu perguntei, como uma das maneiras de você checar se você está querendo dar um presente para alguém, será que isso tem cheiro de suborno? Converse com alguém que você respeita a opinião, coisa assim, para que o outro diga, acho isso, acho aquilo, mas quando não pergunta, fica secreto, ninguém sabe. Aí você está sujeito, sabe a quem? Só a você. Você não perguntou a ninguém. Você achou que aquilo não é suborno. O que recebeu o convite achou que também não é suborno, tanto de um lado quanto do outro. Mas aquele que foi oferecido, ele está cego. A Bíblia diz, ele está cego, muito provavelmente. Então, se ele não recorrer a outro, e agora estou falando do que foi convidado a receber o suborno, não mais o que ofereceu, mas o que está recebendo, que eu estou agora falando dessa situação, é muito, muito importante. Numa situação dessa, fale com a esposa ajuizada, com o marido, com alguém que você respeita. Pergunte. Se você tiver vergonha de perguntar, você ainda tem dúvida. Não, eu não tenho coragem de perguntar para o fulano que me ofereceram isso e eu estou pensando em aceitar. Ah, você não tem coragem de perguntar por quê? Sabe por quê? Porque é secreto. Você gostaria que ficasse secreto, porque não é bom ele aparecer, luz em cima, não, deixa nas trevas mesmo. Maior indicação que você foi convidado a ser subornado e cegou. Então você vai por conta própria e terminou com o coração desviado. Isaías 33.
Em Sião, os pecadores estão atemorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Eles perguntam: quem de nós habitará com fogo devorador? Quem de nós habitará com chamas eternas? Resposta: aquele que anda em justiça. Opa! E fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão, que com gesto de mãos recusa aceitar suborno. Bonito, não é? Um gesto de mãos. Sabe a ideia que dá aqui? É que ele parou o outro no meio da frase. Pai, eu estava pensando, se me ajudasse aí, eu poderia até... Pode parar. Não sei se foi exatamente o que o autor pensou aqui, mas é o que me ocorre. Não precisou dizer uma palavra, só um gesto de mão. Talvez seja mais forte do que uma palavra no momento desse. Pode parar. Esse vai habitar com Deus. Esse é típico do que não quer ser ímpio, de quem quer ser um discípulo de Cristo, digno deste nome, por mais tentador que seja, como a compra do remédio para alguém muito doente. É suborno, é ilegal, está errado, não faça. Não permita que a necessidade lhe segue e faça com que você ainda justifique. Não acha errado por isso, A chance de você estar cego é muito alta. Nunca esqueça isso, se você foi chamado para uma situação que possa estar indicando suborno. E Isaías 1:23, que eu já li hoje de manhã, em outro contexto, mas novamente vamos ler com Deus reclamando do comportamento dos judeus na época, reclamando durissimamente. No versículo 23, Deus denuncia através do profeta: os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Não são minhas palavras, não. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Que país será esse, hein? A gente não pode nem imaginar um país assim, né? Em que pessoas em posições de poder amam o suborno e pedem recompensa, se vendem ao suborno, nem esperam ser cooptados ou ser seduzidos, mas vão atrás. É impressionante como é chocante vermos onde é que nós vivemos. Mas não se iluda, qualquer país do mundo deverá ter o mesmo perfil, alguns mais escancaradamente, outros menos, mas é o ser humano. Agora, antes de encerrar, numa situação meio cinza, essas é que são as complicadas. As cinzas. Quando é preto é fácil, quando é branco é fácil. Quando é cinza é complicado. Você está em condições de fazer um favor a alguém. Faz. E ele lhe dá um presente. Como classificar? É um presente digno? Fruto de sincera gratidão? Parece ser? Parece. Mas é mesmo? Não sei. Porque gratidão é uma coisa dentro do coração. Estou vendo o coração do outro? Pois é. E esse presente foi totalmente imprevisto por você, quando você fez aquilo que ajudou o outro, por solicitação do outro, pedido e tal. E você fez, não passou nem na sua cabeça a ideia, eu vou ser recompensado por isso, tanto que eu estou precisando, e ele tem tanto. Será? Não sei. Não, mas de uma maneira geral, assim, eu fiz de boa vontade, eu fiz porque
quis fazer mesmo. Mesmo que eu não tivesse ganho nada, ele não tinha obrigação nenhuma de me dar. Certo, não estou discutindo com você, não. Eu não me vendi, eu não cobrei. Deu porque quis. Pois é. Pastor, por favor, dê uma solução para isso. Dou não, porque eu não tenho. Eu não tenho. Todos sofremos com esse tipo de situação, não somente sobre o suborno, mas situações na vida que são cinzas. Qual é o limite? Até onde é que vai aquilo? E para um crente sensível, que está preocupado de fato em não aborrecer a Deus, não irritar a Deus, não entristecer o Senhor Jesus Cristo, isso pesa demais. Demais. Então, peça a Deus sabedoria. Se você vê realmente com toda a sua honestidade e você não pensou em retribuição, não fez por retribuição, que o outro não condicionou uma coisa com a outra, não ofereceu o suborno, ficou talvez meio implícito, não sei, mas e que ele está grato mesmo. Se você resolver aceitar, aceite. Ore a Deus, peça paz no seu coração. Porque há situações em que alguém presenteia o outro por um favor que o outro fez, favor mesmo. Há. Quer dizer, qualquer situação em que um ajuda o outro e o outro dá um presente, dá uma demonstração de gratidão, suborno. Não. Não obrigatoriamente, absolutamente. Mas você vai ter que ter a postura de bancar isso diante de Deus. Você vai bancar isso, porque não adianta você receber, pode ser R$10, pode ser R$1 milhão, pode ser uma caneta, pode ser uma cobertura na beira-mar. E para você ficar com a consciência lhe perturbando, mordendo ali o seu coração o tempo todo, irmão, não convém, não compensa absolutamente, não compensa. Então, eu diria que o que vai dirigir o crente nisso é a paz que ele vai encontrar no seu coração. Só isso. Tem paz? Aceite. Cheira suborno? Nem que seja um pouquinho assim, rejeite. E se haverá de errar, que seja para o lado, obviamente, do rejeitar o que parece ser. Mas sempre haja com muito cuidado e amparado por critérios rígidos. Rígidos. Rejeitar suborno é uma virtude belíssima, tanto quanto o aceitar suborno é uma atitude execrável, horrível, deprimente, ímpia. Jó, grande servo de Deus, Jó 6:22. Bonito isto. Era um homem rico. Diz assim, Jó 6:22. Quando ele está falando de virtudes dele e dos passos corretos que ele dava na vida, e era um homem corretíssimo mesmo, a ponto de incomodar o diabo e a ponto de Deus falar para o diabo de Jó. Então era um homem de um comportamento excelente. Faltava compreender algo fundamental sobre Deus, sem dúvida. Mas, dentro da sua concepção que ele tinha, até o momento, de como era Deus e tudo mais, era um homem excelente nos seus caminhos. Então, quando ele fala de coisas que ele sempre praticou, de atitudes e tudo benéficas, está falando de uma maneira correta, de uma maneira séria, sofrida, estava sofrendo muito doente. Então, não é para se gabar, não é isso. Que ele errou em muitas coisas, errou.
quanto à questão de como Deus via a soberania dele próprio, Deus, como é que ele deveria proceder ao querer entender melhor como Deus funciona. Ali ele falhou e achar que Deus tinha certas dívidas para com ele e não estava sendo correto com ele. Isso aí Jó balançou mesmo. Não entendia isso bem. E passou a entender de uma maneira muito boa, tanto que reconheceu as ofensas que disseram a Deus, os absurdos que tinha dito de Deus, se arrependeu em pó e cinza, confessou a Deus. Se ele se arrependeu e confessou, é porque havia pecado, ninguém confessa o que não é pecado, e Deus o perdoou e o honrou, mas que passou por essa crise, sim. E quando diz que Jó não errou, não pecou com nada, com suas palavras, é até aquele momento em que ele conversou com a esposa dele lá, que perdeu os filhos e tudo, e nada disso pecou Jó, até aquele ponto, até o final do livro, depois ele pecou sim, claro. E é bom parar de falar em Jó, porque pode ir longe. Li um livro recente, há 2 anos, sobre Jó, e gostei muito, pensei até em pregar sobre Jó aqui, mas é um livro muito longo e é complicado. Mas a moral do livro de Jó é espetacular. Então, ele está falando disso com sinceridade, em suma, né? Por acaso pedi que me dessem recompensa, ou que da riqueza de vocês me trouxessem algum presente? Ou seja, Jó era livre de suborno. E da maneira contrária, aceitar é muito condenado. Eu quero encerrar vendo um exemplo muito triste desses extremos numa mesma família, do grande profeta Samuel. E aqui os pais que abram os olhos e os ouvidos e temam diante do Senhor para com relação aos seus filhos. Vejam o comportamento do pai. Velho Samuel, no final da sua carreira, faz um discurso belíssimo de despedida ao povo judeu. 1 Samuel 12, versículo 3. Diz assim: eis-me aqui, diante do povo de Israel. Testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento. Ele era poderoso, era um juiz, era a maior autoridade em Israel. De quem tomei o jumento, a quem enganei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno, para encobrir com ele os meus olhos. Lembra de dizer que suborno cega? Exatamente o que Samuel diz aqui. Não aceitei suborno de ninguém para ficar cego com os presentes, não. Bonito. Pois é. Volta algumas páginas para o capítulo 8 e corta o coração. Vamos ler do 1. Quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Estou em 1 Samuel 8:1. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e pervertiam o direito. Então a Bíblia chama a atenção, joga foco intenso
em cima dos dois exemplos aqui, na mesma família. O pai, um comportamento excelente, e dizendo na frente de todo mundo, se eu aceitei suborno, me digam aí, podem me acusar. Ou seja, não aceitou coisa nenhuma, era um homem de uma conduta ilibada. Obviamente, educou filhos que tiveram conduta ilibada. Não. Quer dizer, deixe-me dizer diferente. Ele pode até ter educado, não sei, mas não obrigatoriamente resultou em filhos de uma conduta excelente. Não resultou. Como eu disse, os pais fiquem atentos. Porque se você é pai ou mãe e não aceita suborno, não suborna ninguém, não pense que o seu filho vai ser igual por DNA ou por genética. E nem por exemplo próprio. Porque eles tinham um exemplo do velho Samuel, no caso, o pai. Tinha um exemplo. Não seguiram. Alguma falha na educação de Samuel aos filhos? Pode ser. Mas eu queria jogar a ênfase aqui na soberania de Deus. Para que você tema a Deus. Nós todos temamos a Deus. E cuidemos da própria vida, muito acima de tudo e de todos. Você vai dar conta do seu suborno e da sua capacidade de ser subornado ou não nesse contexto. Em qualquer pecado eu poderia dizer a mesma coisa. Você vai dar conta de si. E você vai dar conta até certo ponto quanto aos seus filhos, pela maneira como você os educou, os disciplinou como a Bíblia manda, com o exemplo que você deu, mas vai até este ponto. Não se decepcione com Deus. Não fique irritado, triste, desanimado, frustrado, seja lá o nome que for, decepcionado. Se os seus filhos, que você educou direito, disciplinou corretamente até onde você pôde, deu exemplo até onde você pôde, se saíram de uma maneira completamente diferente de você, até envergonham o seu nome, não se abale. Agora é fácil dizer assim, eu vou dizer de outra forma, pode até se abalar, mas não se decepcione dentro do seu coração com Deus. Não faça isso. Nunca se decepcione com Deus. Nunca espere de Deus o que Ele não prometeu. Ele não prometeu que os filhos de crentes que seriam bem educados e bem disciplinados, que seriam excelentes cristãos. Ele não prometeu, não cobre isso de Deus. Ele não prometeu que o seu marido, que não é crente, você casou com ele contando com a conversão dele, e que Deus não prometeu que vai convertê-lo. A não ser que tenha prometido para você de noite, num sonho, aí eu estou fora. É com você e Deus. Não estou dizendo que é impossível Deus fazer isso. Se Ele fez, é lá, entre você e Ele. Mas eu não posso mais falar. Mas é comum o crente achar que Deus prometeu a ele coisas que Deus não prometeu. E se entristece com Deus. E se concentra em coisas da vida que, muito além do que o próprio Deus exige e quer, deixando o próprio Deus de lado, se concentra tanto nos filhos que esquece de honrar e de adorar e de se de comungar com Deus, de crescer nesse conhecimento de Deus. Eduque seus filhos, leve com seriedade, tudo bem, mas sua vida não é seus filhos, não. Sim, enquanto eles estão em casa também, só enquanto eles estão em casa, também não. Você acha que você vai fazer um parênteses na sua comunhão com Deus enquanto você tem filho pequeno e que lhe dá trabalho a educar? É isso? Você está liberado para ter uma pausa no seu crescimento espiritual, no seu envolvimento com a igreja de Cristo, com o seu serviço cristão, com a sua comunhão cristã? Está liberado? Até quando fizerem 10 anos, não, 12, até 12, depois você volta a ter. É isso? Não.
Então, cuide da sua vida no sentido de escolher o seu comportamento cristão. E no sentido particular aqui, dessa questão de suborno. Ensine seus filhos corretamente, dentro das circunstâncias, da idade deles e dentro das suas possibilidades. E, ao mesmo tempo, deixe com Deus o resultado da sua educação aos seus filhos. Não confunda. Você não vai dar conta da alma do seu filho a Deus. É Ele que vai dar. Encerro com o que fazer com o cinza, com a dúvida, Romanos 14, 22 e 23. Voltando à questão do suborno. Romanos 14, 22. A fé que vocês têm, guarde-a, que você tem, guarde-a para você mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. O contexto aqui é comer carne sacrificada aos ídolos e coisa assim que eu não vou explicar. Mas o nosso contexto, claro, é a questão da dúvida se é suborno, se não é, se eu aceito, se não aceito, se é presente sincero ou não, é tudo aquilo. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. É uma frase difícil, complexa, não vou explicar agora, mas é evidente que a Bíblia diz, na dúvida, cuidado, melhor não fazer, peça aquilo que eu disse, peça paz no seu coração. Então, que Deus nos abençoe e nos mantenha limpos nessa questão dupla do suborno, dos dois lados, oferecer ou aceitar. Se eu perguntar aqui quem deseja corromper o coração do outro, desviar, ser responsável pelo desvio do coração de alguém, acho que ninguém vai levantar a mão. Com certeza. E se eu perguntar se alguém aqui desejaria ter o próprio coração desviado, corrompido, acho que ninguém vai levantar a mão. Mas muitas vezes, desejos que nós temos de uma maneira conceitual, é muito fácil nós estabelecermos. Alguém aqui gosta de corromper? Não. Quem levanta a mão, quem não gosta de corromper? Todo mundo. Levanta a mão, quem não quer ser corrompido? Todo mundo. Mas amanhã você está com a consciência rodando. Por quê? Daqui a 3 dias você topa com uma situação que... O que eu faço agora? Aquele assunto, agora complicou. Complicou, mas você não levantou a mão tão fácil. É porque não é fácil. Fácil é levantar a mão e ter princípios. Não é que você é hipócrita se levantar a mão aqui, não. Não quer subornar, não quer receber. Eu sei. Deseja mesmo. O problema é que a gente deseja, mas não faz. Muitas vezes. Porque a carne nos derruba. Então, que Deus nos ajude a termos uma vida perfeita, como é perfeito o nosso Pai, e no sentido de comportamento, talvez melhor falar no próprio filho, homem, que se comportou aqui de uma maneira perfeita. Seja ele o nosso grande alvo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude no cumprimento desta questão difícil, dura e às vezes sutil, que nos perturba em muitas ocasiões da nossa vida. Se não o tempo todo, mas aqui e acolá aperta de uma maneira que a gente nem previa, e estamos num lado ou no outro lado, ou nos dois lados, é muito complicado. Então, nos ajuda nisso e dá-nos sabedoria e um desejo intenso de Te agradar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.